Olá, eu sou o evangelista Diógenes e vim aqui hoje trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Iremos fazer um pequeno estudo hoje sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. E o título é Sacrifício Vivo. E o apóstolo Paulo começa aqui a sua exortação aos crentes, aos cristãos que estão em Roma. Assim, portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aqui, o apóstolo Paulo está falando com a comunidade messiânica, com os cristãos de Roma, sobre o sacrifício. Ele faz um paralelo entre o antigo sacrifício da antiga aliança, onde era um sacrifício onde se matava um animal que tinha que ser puro, perfeito, para oferecer a Deus. E agora ele diz que esse sacrifício tem que ser feito, mas um sacrifício vivo. E como ele é feito? Com o nosso corpo, com todos os nossos sentidos, com os nossos olhos vendo coisas boas, com os nossos lábios falando coisas edificantes, com as nossas mãos, com atitudes e frutos dignos de arrependimento, com boas obras, caminhando, fazendo o bem. Isso é uma forma de culto a qual nós ofertamos a Deus. E ele diz assim também no 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, só é possível aproveitar a vontade de Deus, entender e compreender a vontade de Deus, se nós tivermos a nossa mente renovada. Porque nós, quando estávamos lá no mundo, nós pensávamos de um jeito e agíamos de um jeito. Hoje, com a nossa mente renovada, através da palavra de Deus, da Bíblia, nós sabemos que nós temos que pensar diferente, devemos ser amorosos, devemos praticar boas obras, temos que ser misericordiosos, temos que levar as cargas uns dos outros, temos que falar a verdade, ou seja, não podemos ter a nossa postura, a nossa moral, a nossa ética com o padrão do mundo, mas com o padrão invertido, o padrão que a Bíblia nos ensina, que é o que Jesus apregoou, para que nós pudéssemos amar nossos inimigos, orar e interceder por eles, não pagar o mal pelo mal, mas pagar o mal com o bem, ou seja, renovar nossa mente, uma mente de Cristo, renovada e moldada pelo Evangelho. Fazendo isso, eu vou começar a experimentar um novo viver em Cristo Jesus, onde a vontade dele, soberana, começa a ser exercida na minha e na sua vida. Então, para isso, eu tenho que me submeter totalmente ao Senhor, ao padrão de pensamento bíblico, e assim não só ser um ouvinte da palavra de Deus, mas também um praticante dela. Diz assim também no versículo 3, por isso, pela graça me foi dada, digo a todos vocês, não penseis de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Aqui ele está dizendo para você não ser demasiadamente sábio, ou se achar melhor que os outros, ou pensar coisas além da sua possibilidade. Mas assim como nós nos entregamos a Cristo, somos como um bebê. E um bebê tem que tomar um leite materno e não uma comida sólida. Então, a graça de Deus ela é progressiva na nossa vida. O conhecimento também. Então, eu devo aprender do Senhor aos poucos, tendo intimidade, comunhão, experiência com Ele. E assim eu vou crescendo em toda boa obra e frutificando na casa do Senhor, na seara do Senhor. Para isso, eu tenho que aprender todos os dias de Deus, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, orar, buscar o Senhor para ter intimidade com Ele, e assim eu crescer espiritualmente e adquirir maturidade cristã. Isso é fundamental para a minha vida. Diz assim também no versículo 4, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim, em Cristo, nós que somos muitos, somos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Aqui ele traz um ensinamento onde diz que Jesus é o cabeça.
ele tem um corpo místico, que é a igreja. E neste corpo, cada um faz parte. Um é a mão, um é o pé, um é o braço, é o antebraço, outro é a perna. Cada um tem uma função específica. Um não deixa de ser mais ou menos importante devido à sua função na obra do Senhor. Todos temos importância e todos estamos interligados um ao outro. Assim como nós estamos ligados à cabeça, que é Cristo, ele comanda soberanamente a sua igreja, nós também estamos ligados uns aos outros para benefício da obra de Deus. Então, na casa do Senhor, cada um tem uma atividade, tem uma função, e todas elas têm uma grande vantagem e importância para que a obra seja feita. Ele continua dizendo assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Está vendo? Aqui ele está dividindo os dons cerimoniais e os dons de serviço, onde ele aplica verdades práticas para a nossa vida. Que tudo que nós formos fazer na obra de Deus tem que ser com dedicação, com amor, com carinho, sabendo que o nosso trabalho tem uma recompensa e que a função que eu exerço ela é importante na obra de Deus para que o Senhor dê seguimento e continuidade na sua vontade através da igreja. Por isso é fundamental que, pela medida da graça de Deus que foi distribuída para cada um de nós, que possamos exercer com zelo as atividades que nós temos na obra e na seara do Senhor. E ele continua no versículo 9, dizendo, aí ele já traz uma reflexão sobre o amor, que é o vínculo da perfeição, e ele tem que estar acima de tudo isso. Diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se o que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, antes seja fervoroso no espírito, servindo no Senhor. Aqui ele está ensinando, exortando a ter um amor fraternal. Este amor tem que ser o vínculo da perfeição e da unidade do corpo da igreja. Se eu amo a Deus que eu não vejo, eu tenho que amar também o meu irmão que eu vejo. Se eu amo o meu irmão e eu estou ligado a ele no corpo de Cristo, pois somos membros deste mesmo corpo, então eu tenho que entender que assim como eu sou importante para a vida dele, ele é importante para mim. E assim eu devo ajudá-lo, ele me ajudar, para que tenhamos o vínculo da perfeição, através da fé em Cristo Jesus. Por isso, temos que ter um amor fraternal, esse amor ágape, que Deus coloca em nosso coração para com todas as pessoas. E esse amor não pode ser fingido, mas tem que ser sincero e verdadeiro. E somente com amor a igreja consegue trabalhar e frutificar em unidade. Porque o amor, ele é o vínculo que vai unir, interligar as pessoas. E esse amor, ele é transformador. Através do amor, as coisas começam a acontecer, Deus começa a operar, porque o amor é o mandamento sagrado que Deus deu para o povo de Israel e deixou para a igreja. Então devemos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou e se entregou por nós. Por isso este amor, que é o vínculo da nossa perfeição, ele é algo que vem de Deus, ele é um dom inefável do Senhor. E onde há amor, a obra de Deus cresce. Onde há amor, essa obra frutifica, ela prospera, porque exatamente através do amor que o Espírito Santo atua na igreja e através da igreja. Ele diz assim também: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. E aí ele traz uma série de ordenanças, de mandamentos,
onde ele começa falando para a gente se alegrar na esperança. Quando você tem esperança de algo que Deus vai fazer na sua vida, algo que Deus vai te entregar, vai te dar, você se alegra, porque você todos os dias vai lembrar, vai ter esperança, fé, confiança que Deus está atuando, que Deus está neste negócio, que Ele está trabalhando, que a seu tempo a vitória virá, que a bênção vai chegar na sua vida. Então essa esperança tem que produzir em você um fruto de alegria. E isso é muito bom, porque isso nos mantém ativos na obra de Deus, motivados para fazer a sua vontade. E diz assim: sejam pacientes na tribulação. Nós sabemos que toda tribulação ou toda provação, ela tem um tempo determinado por Deus para que ela aconteça. Ela tem um início, um meio e um fim. E ela não vai acabar de uma hora para outra, a não ser no final, depois dela cumprir um propósito a qual o Senhor colocou na sua vida e na minha. Então devemos ser pacientes. Como eu devo agir na tribulação? Orar ao Senhor, buscar Ele, confiar, aguardar no Senhor, deleitar no Senhor, para que a seu tempo o Senhor possa me dar o livramento e possa me conceder a vitória, a bênção total. Ele diz assim também: perseverem na oração, porque a oração é o vínculo que vai nos unir a Deus. A oração é a comunicação que nós fazemos com o Senhor, e através da oração que nós vamos expor ao Senhor os nossos anseios, a ansiedade de nossa alma. Nós vamos passar para Deus tudo o que estamos sentindo, pensando e querendo, e Ele vai transferir para nós a sua vontade, a sua obra. Ele vai consolar o coração, vai nos confortar, vai falar conosco, Ele vai exercer a sua atividade, a sua obra em nossas vidas, nos trazendo o que? Toda a paz de espírito, trazendo a alegria no nosso coração e falando conosco. Por isso é importante orar sem cessar, em todo tempo, buscando a Ele com toda oração e súplica e ações de graças, assim como os apóstolos de Cristo nos ensinaram e o próprio Senhor Jesus. E diz assim também: compartilhe o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Aqui ele está dando uma ordenança muito importante para a igreja, porque se a igreja está na terra para fazer a diferença, e nós temos que cumprir os mandamentos de Cristo, e o Senhor nos ordenou a ir e dar frutos. Fruto de justiça são obras de caridades. Atos de justiça são ajudar o próximo, o necessitado, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Então é nosso dever ajudar as pessoas, principalmente os domésticos da fé e também os que estão de fora da fé. Temos que ir até eles, levar a mensagem do Evangelho, a pregar as boas novas de salvação de Cristo, mas também estender a mão para ajudar. Também temos que contribuir, temos que ofertar, temos que amar estas vidas e suprir as suas necessidades, para que o nome do Senhor seja glorificado e a obra de Deus seja concretizada em nossas vidas. Ser hospitaleiro, porque muitas vezes, naquele contexto do primeiro século, o profeta, ou o apóstolo, ou o santo do Senhor, ele caminhava um longo período para chegar numa igreja, para chegar numa casa, numa comunidade, para falar do amor de Deus, para pregar o Evangelho. E era necessário que ele pousasse em alguma casa ali, para depois retornar para o seu local de destino. Então, ser hospitaleiro era muito importante nesse contexto, para nós também receber as pessoas que vêm em nome do Senhor para fazer sua obra, fazer a sua tarefa do reino, é muito importante. Ser hospitaleiro é demonstração de fé e amor à obra de Deus e ter carinho e zelo pelas coisas do Senhor, e nós temos e devemos praticá-la. Diz assim também: abençoem aqueles que os perseguem, abençoe-nos, não os amaldiçoem. Aqui ele está trazendo um mandamento que Jesus nos deu, que era para nós abençoarmos aqueles que nos perseguiam. Não podemos falar mal, desejar mal, mas sim orar, interceder por aquelas pessoas que nos perseguem, que querem o mal da gente, ou que nos faz algum tipo de mal. Nós temos que retribuir com bem, orando, desejando bem, porque sabemos que Deus vê todas as coisas. Ele compreende todas as coisas.
Sabemos que não é fácil, mas nós temos que praticar porque somos filhos de Deus, filhos do seu reino, e como tal devemos praticar as obras que o Senhor nos instruiu que devêssemos praticar. E diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Olha que interessante aqui o que ele diz. Ter a mesma atitude uns para com os outros. Atitude de amor. Eu tenho que suportar uns aos outros. Isso quer dizer que nós temos que ser manso, humilde de coração. Temos que ter longanimidade, ou seja, longo ânimo, suportando as aflições, assim como o Senhor Jesus suportou por nós, devemos suportar em prol da causa do Senhor. Nós temos que ter um sentimento de humildade, sabendo que nós não somos melhores que ninguém, maiores que ninguém, e que nós temos uma tarefa de estender a mão e estar do lado das pessoas. Chorar com os que choram é você ter empatia, reconhecer o sofrimento daquela pessoa e estar do lado dela para ajudá-la, para poder, de alguma forma, compartilhar o seu sofrimento. E se alegrar com os que se alegram é ser vitorioso, não ter inveja, não ter ciúme, mas realmente ter um coração puro, se aproximar daquelas pessoas que estão felizes e participar da sua vitória, se alegrar, regozijar com ela nas bênçãos que ela tem recebido. Fazendo isso, eu vou estar praticando as atitudes que são agradáveis a Deus e a bênção do Senhor virá sobre a minha e a sua vida. E ele diz assim: tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Esteja sempre do lado de pessoas humildes. Não tenha arrogância. Saiba que nós temos que aprender e todo mundo pode ensinar alguma coisa. Com todo mundo eu posso aprender alguma coisa, mas principalmente com a palavra de Deus. Olhando para Deus, temos que ser humildes. Não podemos ser altivos de coração, mas reconhecer que Deus é tudo em todos, que Ele é grande e nós somos pequenos, que importa que Ele cresça e nós diminuamos cada vez mais para que o reino dele seja manifesto em nossas vidas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas seja humilde de coração. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Ele retorna ao mandamento. Não faça o mal a ninguém, não retribua, não dê o pago. Não faça isso, porque isso não é bom. E diz assim: procure agir corretamente diante de todos os homens. Isso é fundamental para que o nome do Senhor seja glorificado, porque as pessoas que estão de fora do Evangelho, elas olham para nós para poder procurar algum erro, alguma falha. Mas se eu ando de uma forma irrepreensível, não dando nenhum motivo para que se queixem de mim, o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque quando eu passar, as pessoas vão dizer, verdadeiramente ali é um homem ou uma mulher de Deus, porque suas atitudes são diferentes, as suas palavras são diferentes, suas ações, e isso é importante, que nós não venhamos dar nenhum escândalo para a igreja do Senhor, para que o nome do Senhor não seja envergonhado, mas com nossas boas obras, o nome do Senhor possa ser glorificado. Diz assim também: se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. É isso aí, o cristão não deve se intrometer em negócios alheios, arrumar confusão, mas ter paz, procurar ser pacífico, procurar ter palavras agradáveis, doces, que edifiquem as pessoas para que vivam em paz, seja honesto, seja uma pessoa que tenha boa fama, que cumpra a sua palavra para que o nome do Senhor seja exaltado. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E aqui ele finaliza o capítulo 12, dizendo que devemos ter atitudes onde o bem
expressa um valor maior, onde o bem vence. E como? Não retribuindo o mal com o mal, mas retribuindo o mal com o bem, fazendo as coisas boas. O reino do nosso Cristo, do nosso Messias, do Senhor, é um reino invertido, onde nesse reino nós só crescemos se nós diminuímos. Nós só vencemos se nós realmente tivermos atitudes adequadas, a qual o Senhor Jesus nos ensinou, que é de pagar o mal com o bem, que é de dar a outra face para quem o bate, que é ser humilde de coração, saber perdoar 70 vezes 7, se for necessário num dia. Ou seja, neste reino de Cristo, onde nós estamos, Ele é Senhor, nós somos súditos desse reino, somos servos dele e temos que acatar todos os mandamentos que ele nos dá. E aqui o apóstolo Paulo está instruindo a igreja em Roma, que era uma igreja composta de judeus convertidos a Jesus e gentios convertidos a Jesus, uma igreja mesclada, onde estava passando por diversos conflitos. Ele está ali instituindo e colocando para a igreja que deve se fazer exatamente o que Jesus no seu evangelho já tinha pregado, que é retribuir o bem às pessoas e não o mal, não fazer guerra com ninguém, não se meter em negócios alheios, mas sim praticar as verdadeiras atitudes de honestidade, humildade, de paz, de amor, para que a obra do Senhor pudesse crescer e eles pudessem viver experiências novas com Cristo e aí sim viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isto é oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é, segundo a palavra do Senhor, o nosso culto racional. Então ofereça a Deus um culto racional, ofereça a sua vida em gratidão, em amor, em paz ao Senhor. Só assim nós iremos viver os planos de Deus na nossa vida. Só assim a vontade do Senhor será concretizada na nossa caminhada e vamos poder experimentar como é boa, como é agradável e perfeita a vontade de Deus. Que o Senhor possa continuar te abençoando em nome de Jesus.